Como já era de se esperar, os primeiros dias do governo Lula geraram uma volatilidade muito acima da média do que a gente está acostumado na Bolsa de Valores. E diante disso, algumas ações tiveram quedas bem expressivas, que somam quase 15% somente nessa primeira semana de seu mandato. Isso acaba sendo um reflexo de vários ruídos, várias notícias e já de algumas decisões que a equipe econômica de Lula tomou. Então aqui nesse vídeo vamos comentar sobre a São Martinho, uma empresa muito forte do setor de energia, ligado tanto à produção de cana-de-açúcar, como também de etanol e de cogeração de energia elétrica. Então assista esse vídeo até o final para você entender se essas ações valem a pena manter em carteira e se de fato, depois de tanta queda, elas estão baratas ou não. Eu sou Gabriel Bassolto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Antes disso, se você gostar aqui desse material, considere se inscrever aqui nesse canal, dar um like nesse vídeo, para que isso pode me ajudar a crescer e a divulgar esse conteúdo a mais investidores. Então conto com você. As ações da São Martinho ganharam muita liquidez nos últimos 2 anos, quando as ações da companhia tiveram uma grande alta, de acordo ali com a alta do ciclo das commodities que a empresa também viveu. Só que agora, no momento, a gente vê um ciclo oposto, muito por causa também das commodities em que começa agora a cair um pouco seu preço, mas também por causa de tantas notícias e ruídos que surgem no mercado. Afinal de contas, se a gente bem entende como funciona o modelo de negócio dessa empresa, é de tanto exportar como também vender etanol, cana-de-açúcar, aqui para dentro do nosso mercado. Só que agora, diante de tantas notícias e ruídos, o preço do etanol pode estar ameaçado. Isso porque, como você bem vai se lembrar, a gasolina, até alguns meses atrás, estava um preço muito alto e ainda durante o governo de Bolsonaro teve aquela medida que isentava a cobrança de ICMS dos estados, ou pelo menos limitava a cobrança desse imposto na venda dos combustíveis. Então, de um dia para a noite, ali a gasolina e os demais produtos tiveram uma queda de quase R$2 no preço por litro. O que obviamente foi muito bom para o bolso dos consumidores, mas para essas empresas que vendem principalmente o etanol, talvez não tenha sido tão favorável assim. Só que essa medida tinha uma data limite, até dia 31 de dezembro isso iria acontecer. A partir de então, essa isenção do ICMS, pelo menos essa limitação no seu preço, voltaria do jeito que estava normalizado. Então, a partir de 1º de janeiro, essa medida não mais impactaria essas empresas, não mais impactaria o nosso mercado, fazendo com que a gasolina e etanol e demais combustíveis voltasse a subir. Só que, agora nessa equipe de transição, o Lula pediu para ter mais um tempo em que essa medida vigorasse. Muito porque ele sabe que a volta dos combustíveis na mesma altura de antes acaba sendo um fator crucial para sua popularidade no começo do mandato. Então, obviamente, ele queria manter essa política o máximo possível para realmente conseguir ter esse primeiros 100 dias do seu governo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais pacifista com o seu eleitorado. Só que ao mesmo tempo ele sabe que medidas fiscais como essas são difíceis, porque o governo não tem tanto dinheiro assim à sobra, ainda mais diante de tantos programas sociais que ele possa implementar ao longo do seu mandato. Então ainda existia uma indefinição de quanto mais tempo iria se prorrogar essa medida de limitação e isenção do ICMS. Se seria por 30 dias, 60, 90, quanto mais, obviamente, o rombo fiscal seria maior. No final das contas, ficou acertado que essa prorrogação vai valer até o dia 28 de fevereiro. Só que isso acaba tendo um impacto indireto nas ações da São Martinho, muito porque ela sabe que o etanol ele não pode ser vendido a qualquer preço. Porque se ele estiver sendo vendido a um preço muito superior, não vai existir a viabilidade econômica na hora de você lá que for abastecer seu carro, não conseguir abastecer com etanol. Porque ele sabe que o preço do etanol vai estar muito mais caro. Então vai existir uma preferência natural por abastecimento a combustível, no caso a gasolina. Para a gente ter uma ideia, do jeito que hoje está no mercado, o preço do etanol está em uma paridade de 78% o preço da gasolina. Só que também, como a gente também já bem sabe, a paridade, para você, o limite, a paridade ideal seria 70%. No mês de janeiro, fevereiro, por ainda a gente está em período de entre-safra, já é até comum o preço do etanol já estar um pouquinho mais caro, porque há uma oferta menor no mercado. Mas geralmente, essa paridade que acontece nesses meses iniciais do ano gira ao redor de 72%. Ou seja, para que o etanol volte a ser competitivo dentro dos postos de combustíveis, é interessante que ele reduza o preço. Então, para reduzir o preço, obviamente a São Martinho tem que começar também a vender seu etanol a um preço mais barato. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe que um peso dessa medida ele é muito momentâneo. Ele iria durar no máximo ali 2 meses e depois tudo voltaria ao padrão e consequentemente o etanol poderia ser vendido até um preço mais caro do que hoje.
Então, na verdade, as ações estão sendo tão massacradas assim no mercado, não por causa exatamente dessa medida, por mais que ela possa impactar algo no seu EBITDA até o final do ano. Mas agora o mercado já começa a prever, ou pelo menos estimar, que outros problemas vão surgir a partir dele. Porque se a gasolina voltar a subir bastante, pode ser que a Petrobras, ou até mesmo o governo, dê outras canetadas, impactando, ou pelo menos reduzindo de forma artificial por mais tempo, o preço do combustível. Então agora o mercado não só está esperando o que vai acontecer agora até do dia 28 de fevereiro, mas também o que pode acontecer além desse período. Logo, por existir tanto risco e até mesmo imprevisibilidade de como o mercado pode funcionar a partir desse período, as ações da empresa são justificadamente impactadas. Somente nesses últimos dias são quase 15% de queda, inclusive alguns bancos de investimento esperam que essa queda pode ir ainda além. Aqui nesse gráfico, por exemplo, a gente tem acesso à precificação dos contratos futuros de açúcar que são negociados desde o passado. Nitidamente a gente pode perceber que desde 2020 o preço do açúcar teve um rally muito forte. Embora agora, já em 2023, nessa primeira semana, essa commodity começa já a ter uma leve reprecificação para baixo. Indo ainda além e expandindo essa nossa janela de análise, a gente pode perceber que o atual preço ele realmente está acima da média histórica do açúcar, porque somente em poucos anos, aqui talvez entre 2008 até 2012, 2013 e depois de 2016 até 2018, que o açúcar negociou a patamares de preço maiores. Ou seja, a gente já viu que historicamente poucas vezes o preço do açúcar esteve mais caro do que hoje. Então já há uma tendência normal a que todas as commodities regridam, né, voltem pelo menos à sua média. Só que junto a isso, a gente ainda vê ali que existe um combustível para que o preço do etanol também caia para voltar à paridade junto com o combustível, no caso junto com a gasolina. Então, naturalmente, a gente poderia esperar que sim, o preço do etanol poderia cair nas próximas semanas e nos próximos meses. Então agora quando a gente coloca nessa mesma tela o comparativo dos preços de açúcar, como também o preço aqui em laranja das ações da São Martinho, a gente pode perceber que as ações tiveram uma esticada muito grande até um tempo atrás, muito por causa desse período de valorização do açúcar. Mas agora com o açúcar caindo, as ações também tiveram um impacto muito grande. Então resta agora a gente entender se de fato essa queda agora corresponde a um preço barato das ações da São Martinho, ou ela simplesmente está voltando de acordo com a sua média, sabendo que o preço do açúcar e o preço do etanol vai regredir para os próximos meses, possivelmente. Antes da gente comentar sobre o preço da empresa, é interessante saber o que a companhia vem fazendo ao longo dos últimos anos. Porque mesmo que ela perca no preço, que o preço das commodities caia, ela pode ganhar através de um volume superior de plantação, de moagem e de cogeração de energia. Mas, na verdade, em quantidade, a empresa não teve um avanço muito interessante ao longo dos últimos anos. Aqui a gente pode ver os dados de moagem da companhia, que desde 2017 basicamente só caíram. Então 2021 e 2022 a safra foi bem inferior. 2023 a empresa pode até recuperar um pouquinho mais, mas ela não tem novas terras. Então a sua capacidade máxima é de conseguir fazer a moagem de 25 milhões de toneladas. Ou seja, ela pode crescer um pouquinho, mas nada tão normal em relação aos anos anteriores. Aqui em dados de produção de etanol, a gente também pode perceber uma instabilidade. Inclusive a empresa não conseguiu agregar tanto mais de capacidade instalada, ou seja, ela está basicamente operando no seu máximo. Indo ainda adiante, a produção de açúcar também está muito próxima da sua capacidade instalada total, assim como a sua cogeração. Ou seja, a empresa até pode crescer um pouquinho, pode ainda esticar um pouco mais a sua produção, mas a gente não espera que ela venha ganhar tanto mais volume a partir das próximas safras. Então agora, considerando que o volume de produção da empresa vai ficar basicamente estável, ou pelo menos vai oscilar muito pouco em relação à sua média nos últimos 5 anos. E além do mais, o preço em que ela consegue vender essas commodities não deve ter uma tendência positiva, vai ser no máximo uma estabilidade ou então até mesmo queda para os próximos meses, a gente pode entender que seus resultados futuros vão ser impactados. Então, até o final do ano, a gente já pode esperar que o seu EBITDA vai cair. Então, quando a gente repara agora em relação aos seus múltiplos históricos, a gente vê que hoje a São Martinho negocia a EV sobre EBITDA ao redor de 3,7 vezes. De fato, somente por esse número, a gente poderia esperar que as ações estão de fato baratas. Mas é aí que está a pegadinha. Porque se a gente considera que os seus múltiplos, que o seu resultado vai cair, seus múltiplos vão em contramão e vão subir. Então agora, quando a gente pega o mesmo preço histórico aqui para etanol, para cana-de-açúcar, até mesmo para energia elétrica, a gente começa a projetar um EBITDA ao redor de 2,7 bilhões de reais. Então, voltando aqui agora no valuation da empresa,
a gente vê que se o seu valor de mercado está, melhor, se o seu valor de firma está em 15 bilhões e 400 milhões, enquanto que ela deve ter um EBITDA aproximado de 2,7, 2,8 bilhões de reais, isso vai gerar um EV sobre EBITDA ao redor de 5,8, 5,7 vezes. E aí, novamente, voltando ao seu critério, né, ao seu passado histórico, a gente vê que esse EV sobre EBITDA normalizado, considerando a estabilidade de preços nesse momento, não vai ser aqui tão mais barato em relação à sua média histórica. Ou seja, até agora o que a empresa caiu foi uma queda justificada. A empresa caiu, mas não ficou tão mais descontada assim em relação ao que já foi no passado. E lembrando que esse valuation de agora considera a estabilidade de preços. Se no caso existir uma queda ainda mais aprofundada, ou até mesmo se mais medidas do governo que limite essa precificação da gasolina no mercado venha realmente acontecer, o preço do etanol pode cair ainda mais. E aí, consequentemente, o valuation da empresa não seria sustentável. Até porque essa tendência de queda do preço do etanol, no caso da cana-de-açúcar, ela pode acontecer mais no curto prazo possível. Afinal de contas, muitos produtores não esperavam que essa medida fosse se alargar. Ou seja, já esperavam que o preço da gasolina iria subir de acordo com o decreto até então do Bolsonaro. Então, o estoque que existe de cana-de-açúcar e etanol é muito grande. Então agora, eles sabendo que essa medida vai se alongar, eles vão querer vender esse etanol ali no mercado para realmente se desfazer daquilo que ele tem guardado. Ou seja, vai existir uma enxurrada, vai existir uma oferta muito grande de etanol no mercado, consequentemente fazendo com que o seu preço possa cair. Então, no curto e no médio prazo, não há tendências tão fortes assim de fazer com que as ações da São Martinho voltem a se valorizar, seja por critérios internos, seja pelas medidas que o novo governo vem adotar, ou então seja pelo mercado externo, sabendo que o preço do etanol e do açúcar não tem tendência também de crescimento. Ou seja, as ações do São Martinho podem passar por mais um período, ou pelo menos alongar esse período, em que ela não tem um desempenho tão bom assim na Bolsa de Valores. Espero aqui que você tenha gostado aqui desse vídeo, e se sim, não deixe de você se inscrever no canal, dar um like aqui nesse vídeo, porque assim que você pode me ajudar a crescer e a divulgar esse conteúdo para mais investidores. Então conto com você lá no próximo vídeo. Valeu e até mais!